A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o irmão Metanoia Lázaro. Graças a Deus pelo dia de hoje, pela saúde que Ele tem me dado. Graças a Deus pela sua vida. Graças a Deus pela vida da sua família, pela vida da minha família. Agradecer a Deus por isso. Que Ele abençoe a sua vida, abençoe a vida da tua família. Que Ele cuide de você, da sua família, do seu ministério, do seu trabalho. E que Ele cuide da sua igreja. Amém? Irmãos, hoje estaremos falando acerca sobre salvação, que vamos aprender, que está escrito no Lucas, capítulo 23, versículo 33 até 43, onde estaremos lendo sobre a crucificação de Jesus. E nós veremos que durante a crucificação de Jesus, o que aconteceu, o que vamos aprender com os ladrões até o Senhor Jesus e os príncipes e até os soldados. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, versículo 33 até 43, que diz assim: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia a Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? A crucificação de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Caveira e ali o crucificaram. Mas olha, irmãos, depois deles crucificaram a Jesus, esse é um grande erro, um mal, matar o Filho de Deus. Mas tudo isso aconteceu para se cumprir. Que Jesus, isso é se cumprindo o que Jesus veio fazer na terra. Os príncipes, os soldados e o povo que estava contra Jesus ali, eles crucificaram. Agora vamos. Nesta crucificação, quem começa a falar depois que Jesus foi crucificado? Nós não podemos sugerir, nós pessoas, nós homens, humanos, não podemos aumentar. Mas sabe a resposta certa da pessoa que começou a falar durante a crucificação de Jesus? Foi o próprio Senhor Jesus que falou. O versículo 34. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Olha, o Senhor Jesus foi o primeiro a falar: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem
o que fazem. Você pode estar aí, mas não sabe por quê. Eles sabiam que estavam crucificando Jesus, até eles mataram isso. Claro que eles sabiam. Eles sabiam que estavam crucificando, mas eles não sabiam que não deveriam estar crucificando nem blasfemar contra ele. Eles não sabiam que estavam cometendo um grande erro. Eles sabiam que era erro matar, mas por que eles fizeram aquilo? Deixa eu dar a pergunta a você. Antes de você conhecer Jesus, o que você fazia? Pecava, né? E o que você fez depois que reconheceu? Pediu perdão, né? Então significa que você não sabia. Você achava que isso era normal antes de receber Jesus, né? Você cometia pecados, fazia aquilo. Você sabe, lembra? Eu lembro também o que eu fiz. Então, não é esse tipo de saber que o Senhor Jesus estava a dizer. Não sabem o que fazem. Como você também não sabia o que fazia antes de receber Jesus. Então, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Foi o próprio Senhor Jesus que iniciou a falar. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Depois de Jesus falar isso, não falou nada, só falou mais. E ele falou novamente lá na frente, só dando resposta a um dos salteadores. Então, vamos com calma, em ordem até chegar lá. Então, falou Jesus no 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E o versículo 35, os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Tá vendo? Esses que Jesus disse, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, mas eles continuam com a maldade. Ali, os príncipes zombavam dele, dizendo, salva-te a ti mesmo, salva os outros, salva-te a ti mesmo também, se este é o Cristo, o escolhido e o enviado de Deus. Jesus não deu resposta a essas palavras desses príncipes. Não respondeu. Ficou silêncio. Sabe por quê? Jesus não podia fazer coisas para ser provado pelos homens. Jesus não podia fazer ou não estava fazendo coisas para ser provado pelos homens. Por isso que ele não respondeu nada. Continuando, irmão. Depois que os príncipes falaram também os soldados. O versículo, o versículo 36. Os soldados falaram. Eles o escarneciam e também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também os soldados quase blasfemaram a Jesus, zombaram de Jesus, escarneceram de Jesus, como os príncipes também falaram. Se tu és o Cristo, o escolhido de Deus, salva-te a ti mesmo. Como você salvou outros, também salva-te a ti mesmo. Se você é o Cristo, o escolhido de Deus, o enviado. Os soldados também falaram que se este é o Cristo, o escolhido de Deus, e se tu és o rei dos judeus, o versículo 36. O versículo 36 até 37 foi o que os soldados falaram. O versículo 37 é onde os soldados zombaram de Jesus, dizendo, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também eles queriam prova se ele era o rei dos judeus. Ou ele queria prova de que se ele era o Cristo, que ele se salvasse a ele mesmo. Prova. Eles queriam provar o Senhor Jesus. Jesus também
não deu resposta a esses soldados, porque Jesus, repetindo, Jesus não estava fazendo coisas para ser provado pelos homens. Não estava fazendo coisas para ser provado pelos homens. Continuou o Senhor Jesus pendurado na cruz. Depois de falar os príncipes e em seguida falar aos soldados, um dos malfeitores também falou. Vamos ler o que um dos malfeitores falou. O versículo 39 diz assim: E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Está vendo? Todos esses, a partir dos príncipes soldados até esse salteador, só salva-te, salva-te, salva-te. Todos falaram: salva-te a ti mesmo. Prova. Se esse aqui é Cristo, se salve. Eles achavam que Jesus não podia se salvar. Eles achavam que Jesus estava fazendo coisas para ser visto. Para esses soldados. Os soldados e os príncipes achavam que Jesus não é capaz. Mas ele não fez nada. Não fez nada para que até descer. Não fez nada para os homens provaram a ele que ele era o Cristo. Descendo da cruz, eles queriam que ele salvasse a si mesmo e crescem. Mas Jesus não deu resposta também a esse ladrão, salteador, malfeitor. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Ele falou isso ao Senhor, estando pendurado junto com ele. Falou mal também desse Jesus, como esses outros falaram. Mesmo assim, o Senhor não deu resposta, não respondeu nada. Amém? Porque não estava fazendo coisas para ser provado pelos homens. Você lembra lá onde Pedro foi, onde Judas Iscariotes mostrou aos sacerdotes, onde ele mostrou onde Jesus estava. E ele levou os sacerdotes, os sumos sacerdotes, foram até onde Jesus estava para capturá-lo. Quando eles chegaram lá, Pedro tirou a sua faca, cortou uma orelha de um dos sumos sacerdotes. Cortou uma orelha. Mas Jesus disse: abaixa a espada. Você acha mesmo? Mas você está fazendo isso por quê? Você acha que eu não posso orar a Deus e Ele mandar uma legião de anjos e vir aqui guerrear para me defender? Mas eu não vou fazer isso para que as profecias se cumpram. Jesus curou a orelha daquele servo do sumo sacerdote. Amém? E ele foi preso até veio parar na cruz. Não fez nada para ser provado pelos homens. Aqui na cruz eles falaram: salva-te, salva-te. Mas ele não fez o que eles estiveram a falar. Porque ele não estava fazendo coisas para ser provado pelos homens. Os príncipes falaram: salva-te. Os soldados falaram: salva-te. Até esse salteador falou: salva-te. A estes três grupos, Jesus não respondeu a ninguém. Depois desses aí falaram, respondeu o outro ladrão, no versículo 40, que diz assim: respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Na mesma condenação. E a nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Ele estava dizendo: amigo, nós roubamos, nós fizemos mal, estamos aqui crucificados porque merecemos. Como é que você está a falar, salva-te? Ele que nem fez nada, está vendo? O ladrão reconheceu que Jesus era santo, salvador.
Ele disse, amigo, você não, o que você está fazendo? Por que você está falando contra esse justo? Ele não fez nenhum mal, não merece estar aqui. Mas nós merecemos porque roubamos, fazemos o mal. Sabe? O ladrão dentro de si. Ai, ele disse dentro de si. Se o Senhor Jesus, oh Deus, me recebesse, e se fosse que ainda tenho chance, oportunidade de ser salvo, garanto, ou se fosse que eu decidisse a cruz e viver de novo lá na terra, aqui na terra, eu prometo que podia mudar a minha vida. Eu garanto que podia abandonar essa vida de ladruagem, de maldade, e eu estaria fazendo coisas para a glória e honra de Deus. Já que estou vendo esse justo aqui, ele podia estar me ensinando. O ladrão disse, ai, estou sem chance aqui na cruz, eu vou morrer aqui, não estou salvo nada. Mas pelo menos, deixa eu falar para esse Senhor Jesus algo. Sabe qual é algo que ele disse ao Senhor Jesus? Vamos ler o versículo 42, que diz assim. O que o ladrão disse a Jesus, depois que ele falou dentro de si mesmo aquelas coisas, ele falou para Jesus, pelo menos, vamos ler o versículo 42. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele queria que pelo menos Jesus lembrasse dele. Ele se arrependeu lá dentro, mas ele achou que era impossível ser salvo naquele momento. Ele disse, pelo menos, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que o Senhor Jesus lhe respondeu? Versículo 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Irmão, aqueles todos que falaram, Jesus não deu resposta porque estavam pedindo prova, que ele, salva-te. Mas só esse ladrão, depois de tudo que ele falou, no final ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A cruz era para pecador. A cruz era para ladrão. A cruz era para gente que fazia coisa ruim. A cruz era para os bandidos alcoólatras, os traficantes de droga. A cruz era para os bandidos. A cruz era para muitas pessoas que estão fazendo coisa errada. Mas o céu é para quem se arrepende. O céu é para quem se arrepende. A prova está aqui, nessa crucificação de Jesus. Todos aqueles que blasfemaram, se não se arrependeram, foram no inferno. Mas esse ladrão, que disse, lembra-te de mim, ele se arrependeu, mesmo sabendo que daqui eu vou morrer. O Senhor Jesus salvou ele lá, porque ele se arrependeu. Irmão, nunca é tarde. O pecado que você cometeu, que está achando que é imperdoável, Deus vai perdoar se você ir e confessar. Assim que você está vivo, Ele vai te salvar, Ele vai te perdoar. Não existe nenhum pecado que Ele não perdoe, porque todos os nossos pecados foram perdoados, vencidos lá na cruz, nessa terra. Nada pode nos deter de chegar perto de Jesus e dizer, perdoa-me. Irmão, se você acha que há um pecado que está incomodando você, você está achando que é impossível ser salvo, é impossível ser perdoado, eu falo para você, recorra ao Senhor Jesus, quebrante, chore, fale para o Senhor, confessa seu pecado e arrependa-te de todo o teu coração. E Ele vai te perdoar e vai te salvar. Irmão, o que é se arrepender? Arrepender-se é deixar de fazer as coisas erradas depois que você se arrepende, você tem que deixar de fazer coisas erradas. Isso mesmo, arrepender-se é deixar de fazer as coisas erradas que você fazia e fazer as certas. E você tem que ter nojo do pecado, nojo daquilo que você fazia de errado. Você vai ter, e aí
o Senhor verá que você está arrependido de verdade. Assim como aquela prostituta que se arrependeu, que ungiu os pés de Jesus com um ungento muito caro, a partir daquele momento que o Senhor disse, vá e não peque mais, ela não pecou mais. Assim como também aquela adúltera, que os príncipes, os sacerdotes queriam apedrejá-la. E Jesus disse, se vocês acham que nunca pecaram, se alguém acha que nunca pecou, seja a primeira pessoa a tirar pedra nessa pecadora, nessa mulher que vocês dizem merece a morte. E cada um ficou lembrando do que fez ontem, antes de ontem, ano passado, sei lá. E cada um e acabaram se retirando um por um. Jesus inclinando-se, Jesus levantando-se, disse à mulher, onde estão os teus acusadores? Ela disse. E não tinha ninguém mais ali, né? E o Senhor Jesus disse, nem eu te julgo nem te acuso. Só vai e não peque mais. Só é isso que você tem que fazer. Mas se a Bíblia diz que todos somos pecadores, somos. O pecado que a gente está a referir é esse de intenção. Você sair com a intenção de pecar. Eu tenho intenção de encontrar com aquela moça. Tenho intenção de encontrar com aqueles amigos, ir naquele barzinho, naquele bar. Aquilo que é pecado. Pecado intencional é esse que Jesus está proibido de você cometer. Por acidente, talvez, você pode ter razão. Você pecou sem querer. Por isso que a Bíblia diz que somos pecadores. O pecador que está a se referir o homem nunca é perfeito. Qualquer falha que você cometa, sem querer, você mesmo assim tem que pedir a Deus perdão. Amém? Peça a Deus perdão todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Não dorma sem pedir perdão a Deus. Lá no céu, tem 2 livros. O livro da vida e o livro da morte. E onde é que o seu nome está escrito? E o que hoje, ontem, ou seja, qualquer dias atrás, foram escritos. Antes de você dormir, vá e pensa desse jeito. O que o Senhor escreveu hoje naquele livro? Qual desses livros? O da morte ou o da vida? Onde é que Jesus registrou minhas obras hoje? Onde é que lá foram registradas as minhas obras hoje? No livro da vida ou no livro da morte? Sabe o que você tem que fazer? Só confessar o seu pecado. E vão ser apagados os seus pecados naquele livro da morte. E você vai ser colocado o seu nome no livro da vida. Só você se arrepender de graça. Só com a sua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador. Você será salvo. Amém? Irmão, graças a Deus. Obrigado, irmão, por ter chegado até o final. E peço que compartilhe esse vídeo. Permita que Deus toque o coração dos outros através de você. Que você e eu possamos trabalhar para a obra e honra e glória de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, que Ele abençoe você. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative o sininho. Não se esqueça de deixar o seu like. E também, se tem alguma dúvida, qualquer coisa que você achar que dá para compartilhar, compartilhe conosco aí no comentário, comente o que você achou sobre esse vídeo, aquilo que você viu, que você possa escrever aí nos comentários, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos vocês. Mais Bíblia, irmão, mais Bíblia. Mais oração. Essa é a nossa arma. Bíblia é a nossa arma. Esse é o nosso pão. Oração e Bíblia são as nossas principais armas.
E o mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe. Até para o próximo vídeo.